livro de Esther não é tão somente um livro histórico. O livro de Esther é um livro de um registro de como Deus age e manipula a história para executar a sua vontade. É isso mesmo. No livro de Esther, o nome de Deus não é citado uma vez sequer. Nenhuma vez sequer, mas salta aos nossos olhos em cada letra, em cada página, em cada frase do livro de Esther, salta aos nossos olhos a ação direta de Deus na vida daqueles judeus que haviam ficado na cidadela de Suzã, que não haviam retornado para a Babilônia. Deus estava ali presente, agindo na vida deles o tempo inteiro. O livro de Esther nos ensina que mesmo quando nós não vemos Deus presente, quando nós olhamos, procuramos e Deus parece não estar presente, Ele está no controle, sempre está no controle de toda a história, para guardar a nossa vida e nos conduzir em triunfo para a glória do seu nome. Talvez você está vivendo situações como Esther viveu no seu tempo. Eu quero lhe dizer que Deus está sempre presente para transformar a sua história e te conduzir em triunfo em todas as coisas. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva, estamos nas nossas lições bíblicas da Escola Dominical, currículo dos adultos, estudando o terceiro trimestre de 2024. Como você sabe, estamos tratando nesse terceiro trimestre sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família, a partir dos ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther, para a nossa geração. Da primeira lição até a lição de número 5, nós fizemos uma lição introdutória, a lição de número 1, e depois até a lição de número 5 estudamos o livro de Ruth. Esta lição de número 6 faz uma abertura desse trimestre para o livro de Esther e tem muitas coisas práticas a nos ensinar. Então vamos lá, aí na sua tela, lição de número 6, do dia 11 de agosto de 2024, o livro de Esther. O texto áureo da nossa lição está em Esther, capítulo 4, versículo 14, e nos diz o seguinte: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe para tal tempo como este, chegaste a este reino. Essas palavras são as palavras de Mardoqueu para a sua prima Esther, né, que se chamava Radassa e passou a se chamar Esther, depois que assumiu como rainha, no lugar da rainha Vasti, rainha do rei Assuero. E eu acho interessante essas palavras, e elas são eivadas de grande sabedoria, porque Mardoqueu fala com Esther: olha, Deus vai nos dar um livramento, embora o nome de Deus, como eu disse, não aparece aqui, mas é isso que ele está dizendo. Vai vir socorro de outra parte. Ele está dizendo: olha, Deus não vai nos deixar perecer. Deus sempre, e isso é um grande aprendizado para nós neste texto áureo, Deus sempre proverá um socorro de algum lugar para o seu povo. Ele diz para Esther: se você não fizer nada, socorro de Deus virá, mas você e a casa de teu pai vocês vão perecer, todos nós vamos perecer. Mas quem sabe, esta frase é magnífica, quem sabe para um tempo como este foi que Deus te permitiu chegar ao reino. Isso é uma lição para a minha vida. Deus sempre nos coloca em lugares específicos, em situações estratégicas e em momentos oportunos para cumprir na nossa vida tudo aquilo que Ele tem como um propósito fixado na eternidade. Eu vou repetir isto. Deus sempre nos coloca em lugares específicos, em situações oportunas, para cumprir em nós propósitos fixados desde a eternidade para a nossa vida. Talvez você pode não entender o que você está vivendo neste momento, mas o que você está vivendo está exatamente cumprindo um propósito de Deus para este momento na sua vida. Quando a gente entende isso, as coisas ficam mais fáceis. A verdade prática da nossa lição nos diz que a perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento de seus
eternos propósitos. Quando Paulo fala em Romanos capítulo 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para convosco, é disso aqui o que a verdade prática está tratando. No nosso relacionamento com Deus, a partir de mente transformada pela ação de uma mente, transformada pela ação do Espírito Santo, nós conseguimos experimentar a perfeita vontade de Deus. E a perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento de seus eternos propósitos. Deus tem um propósito eterno para a nossa vida. Palavra-chave, Esther. O nome quer dizer estrela. Nós já estudamos isso nesse trimestre. Esther se chamava Hadassah, em hebraico, que é Murta, e este nome, Esther, foi o nome lhe dado quando ela assumiu o trono, quando ela passou por todo aquele concurso que eu chamo de Miss Suzã, para assumir o trono e estar ao lado do rei Assuero como rainha. Leitura bíblica em classe está em Esther, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9, que nos diz da seguinte forma: E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e servos. O poder da Pérsia Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. E, acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até ao menor, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões, linho fino e púrpura e argolas de prata e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata sobre um pavimento de pórfiro e de mármore e de alabastro e de pedras preciosas. E dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o beber era, por lei, feito sem que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei, expressamente a todos os grandes da sua casa, que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Então, o texto bíblico aqui está nos mostrando que durante 6 meses, Assuero deu uma festa para os seus maiorais no reino, para os seus príncipes, para os generais, para todos os seus grandes do seu reino. E depois, durante 7 dias, ele fez uma festa dos jardins, a partir dos jardins do palácio, para todo o povo. E todo mundo comia e bebia à vontade. Então, a rainha Vasti também fez uma festa para as mulheres da casa real. Perceba que enquanto o rei está festejando nesses 7 dias com o povo, a rainha Vasti estava festejando com as mulheres da casa real. E ela estava reclusa nessa sua festa. Ocorre então, é o cenário desta nossa lição, ocorre então que em um dado momento, quando o rei já estava muito alegre pelo vinho, ele resolveu chamar a rainha para mostrar a sua beleza a todos os seus súditos, e ela se negou a comparecer. O rei passou por aquele vexame, porque imagine só, era um grande vexame, a gente vai pensar isso aqui no corpo da lição. O rei passou por aquele vexame, se calou, mas depois ele consultou os sábios sobre o que deveria fazer. E a orientação foi: deponha a rainha do seu trono. Porque se o exemplo dela se difundir em todo o seu reinado, rei Assuero,
As mulheres não vão respeitar mais os seus maridos e eles perderão a liderança da sua casa. Então o rei fez um edito para todo o seu reino, dizendo que os homens deveriam, e é um aprendizado também desta lição para nós, que os homens deveriam assumir a sua posição como cabeça de sua casa, como senhor na sua casa, e a gente vai perceber que Assuero sempre respeitou a rainha. Como ele vai respeitar Esther também? Ele diz, olha, os homens precisam assumir o sacerdócio para nós, né, que somos crentes, assumir a liderança da sua casa, o senhorio da sua casa. E as mulheres estarão sujeitas a eles. E então, além desta carta, né, o rei foi para a batalha, cerca de 4 anos depois voltou para o palácio, lembrou-se da rainha, que ele não tinha mais, é claro que ele tinha suas concubinas, mas ele não tinha mais a rainha Vasti, e foi-lhe aconselhado pelos sábios que naquela situação ele fizesse então um concurso em todo o reino. É lógico que naquele tempo os reis se casavam com rainhas que eram filhas de outros reis também, a fim de pactuar com outros reis. Neste caso, entretanto, lendo a história e conhecendo esse momento, é lógico que há aqui uma ação de Deus para colocar Esther no lugar certo, na hora certa, no momento certo, mas, sobretudo, o rei Assuero, ele é como se ele estivesse dizendo, bem, se a rainha Vasti, que possivelmente, né, vem de uma linhagem real, fez essa vergonha no rei, então agora o rei tem todo o direito de escolher conforme a sua vontade. E ele fez um concurso para escolher a sua esposa e Esther sagrou-se vencedora deste concurso para um tempo em que Deus precisava, através de Esther, proteger e preservar a vida do povo de Israel. Então este é o cenário da nossa lição de hoje. É claro que eu já fiz aqui uma síntese da lição, principalmente para você que é professor da escola dominical. Isto é importante no momento de lecionar a sua aula, para que, além de situar os alunos no ambiente da lição que você vai lecionar, você também mostre a visão panorâmica da lição de hoje. Vamos então à introdução da nossa lição. Na introdução da nossa lição, como você sabe, eu sempre destaco aqui alguns pontos que eu acho importante, que eu considero importante. O nosso escritor nos inicia esta lição dizendo que nós concluímos o ensino do livro de Ruth e nesta lição, como eu já disse desde o início da nossa aula, iniciamos o estudo do livro de Esther. Ruth é cheio de referências expressas do nome de Deus. Esther, por sua vez, tem como característica singular e sempre destacada a completa ausência do nome de Deus, tá bom, gente? É a ausência do nome de Deus. Não é que Deus está ausente no livro de Esther. É a completa ausência do nome de Deus. E nem por isso o agir de Deus deixa de ser patente no livro. Então a gente vai perceber que são duas histórias de Deus preservando a história do povo de Israel. E a gente vai perceber que principalmente preservando a linhagem de Jesus. E nós temos aí essas duas características. No livro de Ruth, o nome de Deus está sempre vivo, sempre presente, o tempo inteiro ali. E no livro de Esther, o nome de Deus não aparece. Mas, como eu disse, a ação de Deus é inequívoca no livro de Esther. Primeiro ponto, a organização do livro, como está aí na nossa lição, na sua tela, ó. A organização do livro. Primeiro parágrafo, a categorização de Esther. Essas informações são informações técnicas, assim como nós fizemos na lição de número 1, e tratamos um pouco também sobre o livro de Ruth, mas a categorização técnica, da mesma forma que o livro de Ruth, Esther pertence aos escritos, os 11 livros que compõem a terceira seção da Bíblia hebraica. Para nós, as categorizações de Ruth e Esther também são semelhantes na Bíblia cristã, na qual figura entre os livros históricos. Como eu leciono o panorama do Antigo Testamento, nos livros históricos nós aprendemos sobre um Deus que preserva o seu povo a fim de cumprir as suas promessas. Então, os livros de Ruth e Esther estão nos ensinando estas coisas. E como eu falei na introdução da nossa aula, mesmo o nome de Deus não aparecendo no livro de Ruth, nós vemos a ação
protetora de Deus, no livro de Ruth, para fazer com que o seu povo continuasse vivo, porque Deus tinha, tem e terá um propósito em relação ao povo de Israel. Segundo parágrafo deste primeiro ponto, características literárias. O livro de Esther tem 10 capítulos. Dentre suas características literárias, destaca-se a sua objetiva historicidade. O que é esta objetiva historicidade? O livro foca uma história objetiva, específica. O livro vai direto na história do povo de Deus. Não há como fugir disto. O que está em voga no livro de Esther é a história do povo de Israel, com essa grande característica literária que é a objetividade histórica. Ó. O texto é mais, isso aqui eu achei interessante também, ó, colocado pelo nosso escritor, o texto é mais do narrador do que dos personagens. Nós vemos sempre o narrador falando, narrando a história, demonstrando a história, e a gente vai perceber aqui também na lição de hoje, ao falar aqui agora da autoria e data, que é o terceiro parágrafo deste primeiro ponto, nós vamos perceber que o narrador, ele tem uma familiaridade muito grande com o que está acontecendo, com os locais, com os fatos, enfim, ao que parece, o livro foi escrito por alguém que estava também vivendo aqueles momentos. Ó. Então, autoria e data, que é o terceiro parágrafo do primeiro ponto. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Muitos estudiosos consideram que o livro foi escrito por um judeu
que viveu na Pérsia, pelo fato de o autor demonstrar amplo conhecimento da cidade de Suzã e de sua estrutura. Como eu disse, a gente vai lendo o livro e quem está narrando parece estar contando uma história que ele está vivendo. Então ele tem demonstra um amplo conhecimento da cidade de Suzã e de sua estrutura e de importantes documentos do Império Persa. Considerando essa possível autoria e algumas evidências internas, acredita-se que o livro seja datado ainda do final do século V, por volta do ano 460, logo após a morte de Assuero, que ocorreu em 465 a.C. Como nós falamos, ao que tudo indica, Assuero deu aquela festa. Alguns autores entendem que naquela festa ele tratou de uma fatídica batalha, né, que ele perdeu e voltou para casa, e 4 anos depois, possivelmente voltando da guerra, ele volta para a cidadela de Suzã, que era um lugar do rei passar o período de inverno, e ele então se lembra da rainha Vasti e resolve escolher outra esposa para estar ao seu lado. Segundo ponto da nossa lição, o contexto histórico. É sempre importante entender esse contexto histórico desses livros, que são chamados de livros históricos, para a gente compreender bem a mensagem. Então, primeiro parágrafo, o povo hebreu no exílio. E aí o nosso escritor vai destacar aqui muito bem que a investida, né, da Assíria em 722 a.C., derrotando o Reino do Norte. Samaria caiu em 722, foi para o cativeiro assírio, não voltou mais, e pouco mais de 100 anos depois, o Reino do Sul foi levado para o cativeiro em 3 levas, 605, 597 e 685. Em 605 foi para o cativeiro Daniel, em 509 Daniel, Misael, Ananias e Azarias. E nós estamos estudando essa história lá na lição dos jovens desse trimestre. Em 597 foi para o cativeiro o profeta Ezequiel. E nesse período da primeira e da segunda leva estava em Jerusalém o profeta Jeremias, que estava profetizando e escreveu o livro de Lamentações. O nosso escritor nos propõe ainda que, conforme Jeremias havia profetizado, o exílio da Babilônia duraria 70 anos. E isso aconteceu e foi um período que Deus tratou com Judá. Então, qual é o cenário do livro de Ester? Esse período pós-exílico. O povo de Israel voltou, também em 3 levas. O primeiro retorno se deu com Zorobabel e o sacerdote Josué. Depois o segundo retorno se deu com Esdras, cerca de 79 anos depois, e cerca de 13 anos depois que Esdras havia voltado, Neemias voltou para concluir a restauração. Então, nós estamos tratando de um período pós-exílico. Judeus que estão na cidadela de Suzã são judeus que resolveram não voltar para o reino de Judá, porque chegaram na Babilônia, nasceram ali. Ester com certeza nasceu na Babilônia. Eles chegaram ali e encontraram, por ser um povo agrícola, encontraram um território fértil, uma vez que a Babilônia está no que nós chamamos de crescente fértil no mapa do mundo antigo. Encontraram uma terra muito mais fértil, produziram ali, se enriqueceram ali, e quando tiveram a oportunidade de retornar para Judá, quando o rei Ciro assumiu o Império Mundial e derrotou Nabucodonosor, né? Derrotou o reino da Babilônia. Aliás, não Nabucodonosor, mas o reino da Babilônia, eles resolveram não voltar para o reino de Judá. Ficaram ali e depois sofreram estas opressões. E Deus demonstrou que estava guardando também o seu povo. É justamente disso que trata o segundo parágrafo do segundo ponto, o fim do exílio. E o que nós aprendemos com essa situação que está acontecendo agora, enquanto um povo está voltando para Judá para restaurar o templo, restaurar os muros, restaurar os portões, e este povo que não quer voltar fica
na cidadela de Suzã e espalhado por todo o reino medo-persa, né, que conquistou o reino da Babilônia. O que nós aprendemos com isso? Então, ao mesmo tempo em que Deus julgava Judá por sua idolatria, o juiz de toda a terra exercia seu justo juízo sobre a Babilônia por causa das suas iniquidades. Se você ler, por exemplo, o profeta Abacuque, você vai conseguir fazer uma conexão com esse período histórico aqui. Porque Abacuque clamou a Deus dizendo: Senhor, por que eu grito destruição e tal, e o Senhor não faz nada? Aí Deus falou: não, fica tranquilo, Abacuque, eu vou tratar com o povo de Israel, eu vou tratar com esse povo, e eu vou levantar a Babilônia para levá-los para o cativeiro. Abacuque falou: Senhor, mas peraí, a Babilônia, os caldeus são um povo mais ímpios do que o teu povo, como o Senhor vai fazer isso? Aí Deus falou: fica tranquilo, porque depois eu vou tratar também com a Babilônia. Então, antes, Deus já havia julgado a Assíria, como profetizou Naum. E aí nós aprendemos aqui que Deus não tem o culpado por inocente. E eu fiz questão de frisar aqui que Deus, o nosso Deus, é um Deus que controla a história. Deus tem controle sobre a história. Na verdade, eu gosto de usar o termo que Deus manipula a história. Às vezes algumas pessoas falam, mas o termo manipular é algo negativo. Não, manipular é como manipular a massa do pão, a massa do bolo, por exemplo. Isso é manipular. É dar forma, fazer as coisas acontecerem. Eu gosto sempre de falar, quando cito isso, quando eu estava no terceiro ano do seminário, 2002, 2003, lá pelos idos de 2004, mais ou menos, eu fiz um trabalho sobre a Bíblia e a história. E mostrei nesse trabalho que a Bíblia não é um livro histórico. A Bíblia é um livro que trata sobre a revelação de Deus. Mas a Bíblia também trata de fatos históricos de forma cronológica. A Bíblia trata de todos os impérios, grandes impérios mundiais que já existiram. Ela trata sobre os últimos, principalmente o livro de Daniel, que estamos estudando lá no currículo dos jovens desse terceiro trimestre de 2024. Trata sobre os quatro últimos impérios mundiais. Então a Bíblia, ela faz esse registro histórico, mostrando que Deus tem o controle da história. E o nosso escritor nos propõe aqui ainda que o ensino bíblico a respeito de nosso relacionamento com as estruturas e poder terreno é sempre confiar na soberania divina, buscando com humildade a intervenção de Deus ao nosso favor. Por que o escritor está nos colocando isso aqui? Para que nós entendamos que após o exílio babilônico, o povo retorna, alguns ficam na cidadela de Suzã, os que retornaram estavam para reconstruir, lutando lá, a gente vai ler profeta Ageu também falando sobre isso, aqueles que ficam na cidadela de Suzã estão sendo oprimidos, mas Deus está controlando a história. Deus estava permitindo uma transição de impérios mundiais, mas o povo de Deus precisava continuar confiando em Deus, mesmo no meio dessa transição de impérios mundiais. Nós aprendemos com isso que governos sobem e descem do trono, mas Deus continua sentado no seu trono. Isaías, no capítulo 6, trata um pouco disso. No ano em que morreu o rei Uzias, ele está dizendo: Uzias não reina mais, mas ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Uzias não estava mais no trono, mas Deus sempre está no trono. Não se enganem, presidentes de nações vão e vêm, mas o nosso Deus, a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E será não, e é eternamente, porque Deus está sempre no presente. Então nós precisamos sim, precisamos lutar, precisamos declarar a nossa fé, precisamos exercer a nossa cidadania como bons cidadãos dos céus aqui nessa terra, mas sobretudo precisamos confiar que Deus está no controle de todas as coisas, não importa qual transição que nós vemos acontecer, Deus não faz transição do seu governo, da sua soberania e do seu poder. E o terceiro parágrafo deste segundo ponto, o pós-exílio, que o nosso escritor aqui vai tratar do que nós já falamos aqui. Eles voltam, os judeus voltam, mas estima-se que 1 milhão de judeus ficaram vivendo na região da Babilônia. Por quê? Encontraram um território fértil, criaram família ali. Ah, pastor, mas isso não é um pecado? A gente tem que entender o contexto social daquele momento. Paralelo
entendendo o contexto social daquele momento, lendo em paralelo o capítulo 29 de Jeremias, que foi uma carta que Jeremias enviou aos exilados na Babilônia, onde o próprio Deus fala com o povo: multiplicai-vos aí, orai pela paz dessa cidade, caseis, vos deis em casamento, porque se essa cidade prosperar, se ela tiver paz, vocês também terão paz. O próprio Deus estimulou o povo judeu se unir aos caldeus, se unir ao povo da Babilônia. Naturalmente, sociologicamente, criou-se vínculos familiares nos pouco mais de 70 anos que eles ficaram ali no cativeiro. E é claro que nem todos regressariam para Judá. Nós temos situações específicas como Neemias. Esses são subsídios para professores de escola dominical também, hein? Temos situações específicas como Neemias, que nasceu na Babilônia, mas amava a terra de Judá. Porque quando o rei Ataxerxes, do qual ele era copeiro, fala: você está triste por quê? Ele diz: como que eu vou ficar feliz se a cidade dos meus pais, do túmulo dos meus pais. Então tudo indica que os pais de Neemias foram para o cativeiro. Neemias nasceu no cativeiro babilônico, se tornou copeiro do rei. Nesses retornos, nesses 3 retornos, os pais de Neemias, possivelmente no primeiro ou no segundo, regressam para Judá, morrem e são sepultados em Judá, e Neemias fica sabendo da notícia que a cidade estava destruída. Na segunda leva, né, foi alguém que voltou e contou a história para Neemias. Então Neemias nasceu na Babilônia e ficou ali, mas ele foi movido por Deus para voltar também e restaurar. Mas é lógico que a contrapartida disso também sempre ocorreu. Alguns ficaram na Babilônia e não quiseram voltar. E a prova é que Deus também sustentou o seu povo na Babilônia. Vamos ao terceiro ponto da nossa lição e o último ponto da aula de hoje: propósito e mensagem. Primeiro parágrafo desse terceiro ponto: a providência divina. E o nosso escritor nos diz que o principal propósito do livro de Esther é registrar o cuidado providencial de Deus com o seu povo, a despeito de suas escolhas fora de seus propósitos. Ou seja, eles não quiseram voltar para reconstruir. Eles ficaram na região da Babilônia, mas o cuidado de Deus estava ali. Deus não é vingativo, meus irmãos. Deus, ele não é aquele Deus que abandona porque nós erramos, porque nós falhamos. Deus demonstra o seu cuidado. E é claro que Deus também trabalha na vida de algumas pessoas para cumprir os seus propósitos. Dentro ainda deste primeiro parágrafo do terceiro ponto, o nosso escritor nos diz que o retorno para Jerusalém exigia renúncia e disposição para uma viagem penosa e para a dura reconstrução de uma cidade totalmente destruída. Alguns não estavam dispostos, mas outros, como Neemias, mesmo não tendo nascido em Judá, resolveram voltar. Uma coisa é certa, fica uma pergunta: o quanto nós estamos dispostos a renunciar para sermos fiéis a Deus e cumprirmos todo o propósito de Deus para a nossa vida? Eu tenho experimentado isso neste tempo agora. Estava vivendo uma vida tranquila, sossegada, uma vida onde um projeto de 30 anos estava em execução e de repente Deus starta um novo projeto onde é preciso renunciar, abrir mão de uma tranquilidade para assumir novos projetos. E nós precisamos aprender a renunciar. E eu não estou dizendo que eu renunciei porque eu sou bom. Eu estou dizendo que as renúncias que nós fazemos só podem ser feitas por causa da graça de Deus, da ação de Deus sobre a nossa vida. Mas uma coisa é certa: sempre que nós renunciamos em favor do reino de Deus, para estarmos no centro da vontade de Deus, Deus tem coisas muito maiores para a nossa vida. Segundo parágrafo deste terceiro ponto: uma falsa estabilidade. Diz o nosso escritor: Esther nos transmite como mensagem o perigo de confiar nas falsas estabilidades que as estruturas do mundo nos oferecem e costumam parecer mais vantajosas. Então, por mais vantajoso que parecia ficar na região da Babilônia, problemas também iriam acontecer. Na verdade,
É claro que nós tratamos aqui de ensinos que essa história nos transmite, mas era preciso, sem dúvida, que alguns como Esther ficassem para aquele tempo. Nós não podemos, o que esse ponto quer nos ensinar é que é melhor confiar em Deus do que no homem. Salmo 118, me parece, versículo 8, que fala sobre isso, né? Que é o salmo central, que alguns acreditam que é o centro mesmo de toda a Bíblia. É melhor confiar em Deus do que no homem. Por mais que homens nos oferecem, em algumas situações, estabilidades, nós precisamos consultar ao Senhor. Eu gosto sempre de dizer e me lembro dos conselhos de Jetro para Moisés. Se não me falha a memória, Êxodo, capítulo 18, que ele aconselha Moisés a colocar, a formar uma cadeia de comando para liderar o povo de Israel. Jetro dá o conselho para Moisés e no final ele diz assim: ouve estas palavras que te digo e consulta a Deus, e se Deus tu mandar, ou seja, por maior que seja a estabilidade que estão te oferecendo, consulte a Deus primeiro. Não entre numa porta que Deus não abriu. Eu lembro que eu vivi uma situação como esta, que era algo tão maravilhoso, que o meu pai chegou a falar comigo na época, o meu saudoso pai, ele disse: meu filho, é algo de Deus para sua vida. Eu falei: calma, papai, eu vou orar. E quando eu orei, Deus disse: não entre em porta que eu não abri. E era uma porta maravilhosa, era para pastorear um campo com 30 igrejas, quando eu tinha em torno de entre 26 e 28 anos de idade. E aí a gente pensa, mas como não é uma porta que Deus abriu? Eu já era presbítero da igreja, pouco tempo depois eu fui consagrado evangelista, e uma porta para pastorear um campo com 30 igrejas não era a porta que Deus não estava abrindo? Para mim, naquele momento, não era. E Deus realmente mostrou que não era. Então, antes de entrar numa porta, consulte a Deus. Porque Deus está esperando você consultar para ver se você simplesmente vai entrar numa porta que aparentemente é uma oportunidade, ou se você vai consultar a Deus para que Deus possa direcionar o que é verdadeiramente bom para a sua vida. Terceiro parágrafo do terceiro ponto e último ponto da lição: a festa de Purim, que foi uma festa gerada por essa história do livro de Esther. E a festa de Purim é plural da palavra pur, quer lançar sorte, porque conforme Esther capítulo 3, versículo 7, Amã lançou sorte para fixar o dia da morte do povo judeu. E daí surgiu a festa de Purim, que é festejada até hoje no meio do povo judeu, que é chamada de festa da alegria, que festeja o livramento que Deus deu e sempre dá ao seu povo. Que nós estejamos no centro da vontade de Deus. E mesmo quando passarmos por situações adversas, lembremos que ao final nós iremos festejar a festa da alegria. Deus te abençoe. É muito bom ter a sua companhia, a sua audiência na nossa aula. Eu te espero aqui na semana que vem. Um grande abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores, em nome de Jesus.